Fico feliz em poder compartilhar do pão sagrado, da palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 10 e no versículo 1. Antes de ler o texto, eu queria só dar um pano de fundo assim, da maneira como Deus falou comigo através desse texto. E apesar de compartilhar uma experiência, eu não vim pregar a minha experiência. Nossa vida não é norteada por experiência, mas pelas Escrituras, pela Palavra de Deus. Mas eu acho muito interessante compartilhar o contexto em que esse texto me foi dado e a maneira como Deus me dirigiu a falar dele. Há mais ou menos uns 22 anos atrás, estou fazendo a conta aqui porque eu tenho 23 de casado, era recém-casado, então acredito que deva fazer isso. Eu estava escalado, eu era parte de uma equipe ministerial, não era o pastor principal na ocasião, era um pastor auxiliar, mas eu estava escalado para pregar no domingo na nossa igreja, no interior do Paraná, em Guarapuava, no estado do Paraná. Mas no fim de semana, em especial sexta, sábado, não tenho certeza da quinta, eu estaria numa outra igreja, em outra cidade do Paraná, uma igreja vinculada conosco, onde eu estaria ministrando num evento do fim de semana todo, e eu voltaria só para chegar a tempo do nosso culto, que na época era só o domingo à noite em Guarapuava. Sabendo que o fim de semana seria corrido, eu tentando ser responsável, já logo no início da semana deixei minha mensagem toda pronta, preparada. Mas no sábado de manhã, quando eu já estava pregando nessa cidade, logo que eu acordei, me veio uma impressão no meu coração. Aquilo era uma convicção muito forte. Aquele tipo de coisa que a cabeça não entende, mas o coração está falando alto. De que a mensagem que eu tinha deixado preparada para aquele domingo não era a mensagem que Deus queria que eu pregasse naquele domingo. E aquilo começou a me trazer uma certa aflição, e eu fui orar e falei, Deus, se essa convicção é de fato o testemunho do Espírito Santo, que Deus tem uma forma simples de falar conosco. A Bíblia diz que o Espírito testifica ou testemunha com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. E muitas vezes há convicções que Deus pode te trazer. Bom, eu acordo com aquela convicção e vou orar. E falei, Deus, se isso é realmente o Senhor falando, eu preciso ter certeza. Eu preciso de algo mais além dessa convicção interior. E eu preciso que o Senhor me direcione. Até porque, falei para Deus no início do dia, eu não tenho tempo para parar a pensar a respeito do assunto. Eu ia pregar de manhã, de tarde, de noite. No final do evento, ainda teria uma reunião com a liderança da igreja. E depois dessa reunião com a liderança da igreja, eu e minha esposa nos sentaríamos com o pastor e a esposa dele. Então eu sabia que eu ia dormir de madrugada. E eu sabia que ia acordar um pouco mais tarde no outro dia. E era o tempo de viagem para voltar e chegar novamente na nossa cidade e pregar. Então eu falei para Deus, eu não tenho tempo de estudar, de orar, de preparar nada, mas eu preciso que o Senhor fale comigo. Durante todo o dia aquela convicção seguiu dentro de mim, que a palavra não era aquela. À noite, quando fui dormir, de fato, entre 2 e 3 da manhã, eu falei para Deus, Senhor, essa convicção continua dentro de mim, mas eu ainda preciso que o Senhor fale de alguma forma. E eu lembro que eu falei para Deus, eu não tenho condições de ficar acordado mais. Eu estou esgotado, falei para Deus. E de fazer hora extra para você. Falei para ele, tipo assim, não é nem preguiça. Falei, eu não consigo fazer isso agora. Eu não consigo levantar amanhã mais cedo. Eu preciso me recuperar ainda para a viagem e para o culto. E falei, não vai ter tempo depois. Então falei, quero apelar para um versículo da Bíblia. Tua palavra diz que aos seus amados o Senhor dá até enquanto dorme. Então falei, fica à vontade para cumprir essa escritura hoje. Porque se o Senhor tem outra mensagem, ela tem que vir enquanto eu durmo. E orando dessa forma, fui dormir. E eu tive um sonho. Não foi um sonho qualquer, não foi um sonho comum. E eu tinha plena convicção, já durante o sonho, antes mesmo de acordar, que Deus estava falando comigo. No sonho, eu estava em pé no meio do nada. Todo dia alguém falou, pastor, defina nada. Eu falei, nada, nem chão tinha, não sei explicar, não tem um paralelo para isso. Uma pessoa se aproximava atrás de mim, à minha direita. Ela para mais ou menos uns 2 a 3 metros atrás de mim. Eu não olho, eu sinto que eu não tenho permissão de olhar, mas essa pessoa fala comigo. De vez em quando tem uns crentes já mais espiritual, com certeza era um anjo. Outro dia outro falou, pode ser alguém só virtual do sonho, que nem existe. Eu não sei explicar e eu não vou inventar. Mas essa pessoa dizia assim para mim, o que você tem no seu coração é de fato, como você disse na oração, o testemunho do Espírito Santo. A mensagem que você deixou pronta e preparada
ela será útil e importante para a igreja, e você pode pregá-la em qualquer outra reunião. Mas, de fato, para esse domingo, Deus tem uma outra palavra específica para ser ministrada. Até aí, a minha sensação era que, mais ou menos de quem diz, meio que isso eu já sabia. Mas foi bom ter a confirmação. E aí dentro de mim brota aquele anseio, aquele questionamento. Já que você está aqui, poderia me dizer o que é que eu devo falar? Porque esse era o grande dilema. E quando eu faço a pergunta, havia momentos que eu falava, havia momentos que eu pensava, sentia, e não importa se eu verbalizasse ou não, aquela pessoa me respondia. Quando eu digo, já que você está aqui, poderia me dizer o que eu devo falar? Aparece na minha frente esse versículo que nós vamos ler. Hoje em dia, com a tecnologia de hoje, a gente iria uma projeção multimídia. Naquela época era no máximo o retroprojetor, lembra? E esse texto apareceu. Vamos ler Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. O texto bíblico diz assim: qual a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. E quando eu vi o versículo, em vez de me dar um alívio de ter a direção para onde vai, me deu quase um desespero. Porque eu pensei, o que é que vai sair daí? Não é aquele tipo de versículo que normalmente você está com ele grifado, sublinhado, pintado na Bíblia, decorado, né? Eu simplesmente olhei o versículo e eu fiquei meio confuso. E na hora, a pessoa atrás de mim disse, há duas mensagens no texto. A primeira delas é a literal. A segunda é a simbólica, tipológica, de aplicação profética. E eu falei para ele, eu não estou entendendo nem a literal. Porque ele me disse assim, a mensagem que Deus quer que você pregue é a simbólica, a espiritual. Eu falei, eu não estou entendendo nem a natural. Ele me disse, eu te explico. Para você entender esse versículo, é só você olhá-lo pela lente do ditado popular que vocês têm. E no meu estado, de estado para estado no Brasil, isso pode mudar, a gente costumava dizer o seguinte, fulano pode acertar 1000 vezes, se errar uma, isso é a maneira de dizer o quê? Que às vezes um pouco de coisa ruim pesa mais que muita coisa boa. O texto está dizendo exatamente isso, que assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. A NVI traduziu esse texto dizendo, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Camarada viveu uma vida honrada a vida inteira, fez uma bobagem no final da vida, vai ser lembrado pelo quê? Pela bobagem, e não pelos anos de honra. Porque a Bíblia diz que um pouco de estultícia pesa mais que toda sabedoria e honra. Ou seja, um pouco de coisa ruim tem o poder de ter mais peso que muita coisa boa. Ele diz, para você entender a aplicação do versículo, te dei um ditado popular, uma ilustração dos seus dias. Para as pessoas daquela época, foi dada uma ilustração que para eles era comum, para você não. Ele me diz, hoje, quando você pensa no perfume, o texto está falando do unguento, do óleo do perfumista, ele me diz, você pensa no perfume industrializado. Eles tinham uma produção e uma fabricação natural de perfumes. Alguns anos atrás, estive no Egito, na cidade do Cairo, e me levaram a conhecer um lugar desse que ainda faz perfume dessa forma, no estilo antigo. Então, eles não têm álcool, não tem fixador, eles simplesmente colocam as essências dentro do óleo, e você passa o óleo perfumado. Era assim que se fazia. Até hoje a gente usa esse sistema na culinária, porque o óleo, né, o azeite tem o poder de puxar não apenas sabor, mas também o cheiro. Então a gente tempera um azeite lá com ervas, com alho, com pimenta, né, e ele puxa tanto sabor como cheiro. Era assim que se produzia perfumes. Agora, o texto está dizendo que se a mosca caísse, o mau cheiro da mosca poderia encobrir o bom cheiro do perfume. E, obviamente, proporcionalmente falando, a mosca é algo bem menor do que a quantidade de perfume. Ele ainda me disse, essa pessoa, não pense na mosca caseira que você está habituado a ver. Na minha cabeça eu mudei, mas nem uma varejeira. Ele disse, também não. Ele disse, para você entender, ele disse, não estou te dando um equivalente perfeito, mas só para você entender. No seu contexto, imagine, e ele citou que no meu estado a gente chamava de Maria Fedida. Em outros estados do Brasil, fede, percevejo, e eu fico surpreso com a quantidade de nome diferente, aquele inseto que quando morre fede, tem. E ele diz, imagine um inseto desse caindo no perfume. O mau cheiro dele compromete o restante do perfume. Ele disse, assim também um pouco de estultícia pesa mais que a sabedoria e a honra. Ele diz, essa é a mensagem literal. Deus quer que você pregue numa perspectiva tipológica.
Ele diz o óleo, o azeite, é uma figura da unção do Espírito Santo. O perfume fala de um bom testemunho. Ele cita o texto de 2 Coríntios 2, que diz que Deus, por meio de nós, manifesta o bom perfume de Cristo. Mas ele me diz, as moscas, no entanto, são um símbolo, uma figura de impureza. Elas estão associadas ao lixo, a um corpo em decomposição. E ele disse o seguinte, a chave da mensagem que Deus quer que você pregue nesse domingo depende da resposta à pergunta que eu vou te fazer. E a pergunta que ele fez foi, por que a mosca caiu no perfume? E eu, honesto, sinceramente, respondi, eu sei lá. Falei, o texto já está dizendo que caiu, não explica como caiu. Mas ele me disse, é uma questão de lógica. Ele diz, a mosca só caiu no perfume porque estava destampado, descoberto, desprotegido. Se tivesse coberto, tampado ou protegido, jamais ela teria caído dentro. Então ele diz, a essência da mensagem a ser pregada é, exorte os seus irmãos a protegerem a unção e a santidade de Deus nas suas vidas, contra toda forma de impureza. Porque um pouco de impureza sabota muita unção. Ele diz, o que está faltando para a igreja dos seus dias não é unção. O que está faltando para a unção de vocês é eficácia. Porque ela está sendo minada pelo efeito de pequenas impurezas que acabam sendo toleradas. Isso foi algo tão chocante para mim entender e ouvir aquilo. Que foi a partir daquilo que eu comecei talvez a estudar e depois disso pregar como nunca elementos ligados à santidade. E nós precisamos entender, porque muitas vezes nós temos a capacidade de fazer a distinção do que é pecadão e pecadinho. E eu não vou dizer que não há gravidade diferente em pecados cometidos, porque a Bíblia diz isso, então eu não posso dizer que não há. 1 Samuel, capítulo 2, verso 17, a Bíblia diz que era muito grande o pecado que os filhos de Eli cometiam. Então está distinguindo esse de outros pecados. Jesus para Pilatos diz, quem me entregou a ti maior pecado tem. Então dá para categorizá-los, obviamente até por questões de gravidade, mas também de consequência. Se eu minto para você hoje, amanhã eu posso confessar e falar a verdade. Se eu te mato hoje, eu não posso devolver sua vida amanhã. E mesmo espiritualmente, mas por conta disso, nós começamos a criar uma classificação como se o problema fosse pecadão e não pecadinho. Então o crente não pode roubar, mas pode mentir. E às vezes nós nos tornamos tolerantes a coisas que nós consideramos pequenas. E consideramos pequenas na perspectiva de que não vai dar problema. Mas eu quero te dizer que um pouco de impureza compromete muita coisa boa da parte de Deus na nossa vida. Cantares, capítulo 2, versículo 15, fala das raposinhas que destroem as vinhas. A palavra traduzida raposinha ali é filhote da raposa. A raposa não precisa ser adulta, não precisa ser crescida, não precisa ter nem muita experiência ou tempo de existência para causar estrago. E eu acredito que a palavra de Deus está falando de pequenas coisas que produzem dano nas nossas vidas. E a gente não pode deixar de enxergar isso, nem de ter essa perspectiva. Eu estava lendo anos atrás um livro de um pregador argentino que vive aqui na América, Sérgio Scataglini. O assunto que ele abordava era justamente santidade. E ele fez o seguinte comentário, registrei isso aqui. Ninguém poderia considerar a ideia de comprar uma garrafa de água mineral em cujo rótulo estivesse escrito 98% de pura água mineral e 2% de água de esgoto. Você compraria uma garrafa dessa? A questão não é nem compraria, você beberia. Para todo mundo que eu perguntei até hoje, a turma diz, claro que não. Eu digo, mas é só 2% de água de esgoto. Ele diz, pois é. É suficiente para a gente não querer a água. Agora, por que você acha que 98% de santidade está bom? Por que você acha que Deus tem que beber misturado nos seus 98% de santidade, 2% de água de esgoto? Essa era a pergunta que o pregador fazia, que me chocou. Nós precisamos entender, e o que eu quero abordar aqui, querido, não é algo que te faça olhar para a santidade como algo pesado, legalista, exigente, onde parece que nunca está bom. Mas eu e você precisamos entender a ótica correta do que é santidade. Porque a igreja se divide em extremos, ou gente que não dá nenhuma ênfase a isso, ou muitos que deram ênfase errada. A mensagem de santidade, por muito tempo, ela foi uma mensagem legalista, pesada e opressora. Mas a maneira de se libertar de um excesso não é ir para o outro. Alguns estão hoje tentando pregar um estilo de vida cristã onde você não tem que ter nenhum comprometimento com Deus, com a sua palavra ou com os valores cristãos.
E já dizia Tozer, santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Nós deixamos de ser sal, nós deixamos de ser luz e ainda vacinamos uma geração contra o evangelho quando deixamos de viver no padrão que Deus estabeleceu. Então o que a gente precisa entender é o quão importante e valiosa é a santidade. Uma vez eu estava pregando e falei, gente, imagine que santidade é o seu maior patrimônio. Todo dia alguém falou, não, pastor, meu maior patrimônio é Deus. Falei, pois é, e sem santidade você não vai ver a Deus. Eu falei, então não desconecte uma coisa da outra. Quando eu era garoto, alguém me fez uma pergunta. Eu lembro de um amigo, eu era ainda adolescente, ele já era parte do grupo dos jovens. E um dia nós estávamos conversando e ele falou para mim, você venderia o seu dedo mindinho da mão esquerda por $1 milhão? Eu falei, de jeito nenhum. E mesmo morando no Brasil, a conta que ele fez foi em dólar, né? Eu falei, de jeito nenhum. Aí ele falou, mas é o dedo mindinho, o que você menos usa, da mão esquerda, você é destro. Eu falei, mas não venderia por $1 milhão. Ele falou, e por 10? Falei, para antes que eu aceite. Mas ele falou, se o seu dedo mindinho vale tudo isso, quanto é que vale a mão toda? Ele disse, quanto é que vale a mão direita? Eu falei para ele, não estou entendendo para onde vai essa conversa. Ele falou, não, eu te explico. É que Jesus disse, se a tua mão te faz pecar, corta e arranca de você, mas não peca. Ele está dizendo, se sua mão vale tanto, quanto é que vale a santidade de Deus na sua vida? Porque Jesus está dizendo que ela vale mais do que sua mão. E de repente, na minha cabeça de garoto, aquilo foi uma forma de começar a mensurar o valor de algo que eu não conseguia valorizar. Se você entender a perspectiva bíblica correta do que é santidade, ela não é um fim em si mesmo. Ela é uma ponte para a intimidade com Deus. Por exemplo, João 14, 21, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou como diz a Nova Versão Internacional, me revelarei a ele. Ele está dizendo, se você me leva a sério, e nós precisamos entender que a definição bíblica de pecado é a quebra da lei. Então, o que é a obediência é justamente o oposto. Embora a santidade não se limite à mera obediência, não dá para excluí-la da expressão de santidade. Jesus está dizendo, se você guardar os meus mandamentos, eu vou me revelar a você. Eu também o amarei. Esse eu também o amarei não significa que ele não ama o pecador ou que ele não ama todos, mas ele está dizendo, no mesmo nível da sua paixão entrega por mim, eu também vou me manifestar a você, virei na sua direção. Se nós entendemos santidade como uma ponte para a intimidade com o Senhor, e entendemos que o pecado, que é a quebra da santidade, na verdade nos rouba dele, as coisas começam a mudar. Quando Adão pecou, qual foi a pergunta que Deus fez para Adão? Deus não pergunta para Adão, o que é que você fez? A pergunta de Deus para Adão lá em Gênesis é, aonde você está? O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo, o problema, Adão, não é o que você fez, o problema é que é para onde o que você fez te levou, para longe de mim. O que Deus mais anseia desde o início da criação do homem é ter intimidade. E nós não vamos viver isso sem entender, compreender e praticar santidade. Agora, o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 16, algo parecido com a ótica de Jesus, nos fazer enxergar onde santidade vai nos levar. Ele diz o seguinte, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei, e serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É depois de fazer essas afirmações, que no versículo 1 do capítulo 7, que é uma continuação, ele diz, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quais são as promessas? Habitarei no meio deles, andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo, serei o seu pai, eles me serão filhas. E diz, tendo promessas como essa, que são condicionais, porque ele diz, por isso, separai-vos, não toquem coisas impuras. Deus está dizendo, senão eu não vou poder manifestar minha presença no meio de vocês. Essa mensagem está em toda a Bíblia, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Muitas vezes nós estamos querendo ver a ação de Deus só com oração, clamor e fé. E às vezes que ele tem coisas impedindo Deus de agir na sua vida, que precisam ser ajustadas primeiro, para que ele possa fazer maravilhas depois.
Então o anseio de Deus é: eu quero me revelar, eu quero que vocês desfrutem a minha presença, eu quero que vocês experimentem aquilo que eu posso fazer, mas para isso, nós precisamos andar nesse lugar. Agora, se eu e você acreditarmos que nós vamos viver santidade só no esforço e na decisão, nós também não vamos muito longe. O que nós precisamos entender e acreditar é que há uma graça da parte de Deus, a minha e a sua disposição, para que a gente possa viver nesse lugar. Jesus diz em João 15, sem mim nada podeis fazer. Até para ser santo você precisa de Jesus. Até para continuar com Jesus, a vida cristã, você precisa depender dele sempre. Não existe esse negócio de, bom, para entrar foi pela graça, e agora é na força do braço. Nós precisamos acreditar, há uma graça para vencer. Hebreus capítulo 4 diz, acheguemo-nos, portanto, com confiança, com ousadia, ao trono da graça. Eu gosto dessa ideia, o trono da graça. Porque a palavra trono, na Bíblia, quase sempre está ligada a juízo. O que era o trono? A cadeira dos reis ou governantes. Mas não é a cadeira que ele sentava para comer. Era a cadeira que ele sentava nas audiências públicas, quando ele ia julgar alguém. Isso desde a antiguidade. Quem julga ficava sentado, quem está sendo julgado de pé. Quando o Jetro fala com Moisés, era isso. Moisés passava o dia sentado, o povo de pé. A ideia de trono era juízo, mas o autor de Hebreus usa a expressão, é um trono da graça. Você não vai aproximar do trono para ser julgado. Você vai aproximar para ser socorrido. E diz, acheguemos-nos ao trono da graça, para encontrar, em ocasião oportuna, socorro, misericórdia, livramento. Mas pensa comigo, a maioria de nós associa a palavra graça a um pecado cometido apenas. É lógico, quando nós chegamos a Jesus, é assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas quando a Bíblia está falando do trono da graça, não é uma graça que vem só como remédio do pecado já cometido. É uma graça para não pecar. É para encontrar o socorro. Mas a maioria de nós não desenvolve esse nível de relacionamento, até por falta de foco, de entendimento. A oração que Jesus nos ensinou, e nós apelidamos do Pai Nosso, ainda que a gente saiba que não é para ser repetida apenas, ela nos dá um formato, um padrão de oração que ele esperava. E a gente sabe que é uma oração diária. O que para mim é óbvio quando Jesus diz, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. E amanhã eu peço de novo. E depois da manhã eu oro outra vez. Agora, nessa mesma oração que se faz todo dia, ele nos ensinou a dizer, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Qual é o nosso problema? O problema é que pão a gente pede todo dia, livramento de tentação não. A maioria dos crentes só vai orar pela tentação depois que sucumbiu a ela para consertar. E não para abortar o processo, não para se antecipar ao mal. E algo que nós precisamos entender é, a santidade é o nosso maior patrimônio, é algo valioso, mas para vivê-la, nós precisamos entender que há uma responsabilidade nossa. O trono da graça está lá para nos socorrer, mas é a gente que se chega. Não é o trono que corre atrás de você todo dia, dizendo, estou aqui para te socorrer. Você se aproxima dele. Paulo diz, aperfeiçoando a nossa santidade. Esse é outro entendimento que muitos crentes não têm. Muita gente pensa em santificação só como aquilo que aconteceu no dia da conversão. Isso não deixa de ser parte da obra de santificação. Paulo escrevendo, diz em 1 Coríntios 6, mas fostes lavados, mas fostes justificados, mas fostes santificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do vosso Deus. Aconteceu? Aconteceu. Tempo passado? Sim. Aconteceu tudo? Não. Quando você teve o seu encontro com Cristo e disse, estou zerando sua vida, limpando você daqui para trás e daqui para frente, você vai cooperar comigo. Há um aperfeiçoamento da santidade. Eu contei na reunião anterior, vou falar aqui. Eu ainda me lembro, meu pai já está com o Senhor já há muitos anos, mas ele serviu no ministério e como pregador me marcou. Eu me lembro um dia na adolescência, está ouvindo ele pregar, e ele cita Isaías 1,18. Naquele dia, quando ele cita Isaías 1,18, que diz, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate ou carmesim, eu os tornarei brancos, né, como a neve ou como a pura lã. Eu lembro meu pai falando do carmesim e da escarlate como tintura de tecido, que de fato era. E para você ter uma ideia, se tem gente aqui do norte que vai entender melhor, imagina um açaí puro derramado na camiseta branca. O escarlate carmesim era pior do que isso. Então Deus está dando uma ilustração que todo mundo entende. Ele diz, eu os tornarei brancos como a neve. Sabe o que Deus está dizendo? Não tem pecado, sujeira na sua vida que eu não possa tirar ou limpar.
E nós precisamos acreditar que a maior expressão do sobrenatural é o poder de Deus de trazer salvação, mudança de vida e transformação para cada um de nós. Nós não podemos ser parte de uma geração que crê no milagre de cura, e não estou dizendo para não crer, que crê na provisão, mas não crê para a santificação. Agora, eu lembro que meu pai dava esse exemplo, e isso me marcou. Ele disse, o que é a neve? A neve é algo que cai do céu para a terra. Vem do alto até nós. Ele dizia, esse é o primeiro nível de santificação que nós experimentamos em Cristo. Não fazemos por merecer. A gente simplesmente crê e algo nos é imputado. Mas ele dizia, Deus não deu 2 exemplos à toa, porque tem um segundo momento. Ele diz, a segunda comparação não é a neve, é a lã. E a lã na ovelha é algo que brota de dentro para fora. É a natureza da ovelha dominando e transbordando aquilo que é mera consequência. Há um lugar onde eu e você nos permitimos ser tão dominados pela natureza de Deus que a gente começa a transbordar santidade, além daquela que recebemos do alto. E a nossa responsabilidade de aperfeiçoar a santidade, ela é nossa. Deus colocou tudo à disposição, mas a responsabilidade é nossa. Outro elemento importante, ele fala aqui de algo bom que a gente tem que chegar tendo tais promessas. Então a gente sempre tem que ver a boa consequência de andar em santidade. Mas a gente nunca pode esquecer a consequência ruim de não andar. E diz, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. No passado, a mensagem de santidade ela já foi pesada e legalista. Eu lembro de lugares onde a mensagem que o povo ouvia é, Deus vai pesar a mão. A hora que você pisar fora da linha, Ele vai acabar com a sua raça. E era o tempo todo medo, medo, medo. Aí alguns crentes acharam que o remédio de sair de um extremo era ir para outro. E eles estão pregando uma graça que eu não consigo entender. Parece que o Deus do Velho Testamento para o Novo se converteu. Parece que ele era mal, ruim, agora ele ficou bom. Irmão, deixa eu dizer, Deus não muda. Seus valores não mudam. O que mudou foi a progressão da revelação dele, mas ele e os seus valores são os mesmos. Agora, nós precisamos entender o que de fato é graça. Graça não é uma complacência de Deus olhando o pecador e dizer, pois é, nem eu consigo mudar a sua vida, então vou sentar do seu lado, chorar e dizer, eu te entendo. Nós precisamos crer, querido, que há uma provisão sobrenatural para andar em santidade. Porque os crentes tratam a tentação como se ela fosse sobrenatural. Outro dia eu estava falando com um e falou, olha pastor, é um demônio que me tenta, o senhor não tem noção. O negócio é sobrenatural. Eu falei, não é não. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ele diz, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das suas forças. O crente gosta de botar adesivo Deus é fiel quando troca de carro, para dizer, agora estou por cima. Irmão, lembra que Deus é fiel na hora que você estiver sendo tentado. Sabe o que ele está dizendo? Eu não te deixei sozinho nessa luta. Eu não te abandonei, eu estou do seu lado. Eu não vou deixar que nada maior do que suas forças te tente. Então a tentação ela não é sobrenatural. Não, pastor, mas a Bíblia chama o diabo de tentador, sim. E também diz lá em Tiago que cada um é tentado quando atraído pelo seu próprio desejo. O que o tentador faz é explorar o seu desejo. Mas a tentação é humana. Agora, o que é sobrenatural? Não é a tentação. A Bíblia diz, e junto com aquela tentação que ele não desce além das forças, ele vai prover o escape. O escape é sobrenatural. Amém. O socorro para vencer a tentação é sobrenatural. Mas a gente está crendo inverso. A gente está crendo que a tentação é sobrenatural e o escape é natural. E aí nós não vamos vencer essa guerra nunca. Se você não tiver o entendimento correto, você não vai ter a fé correta e não vai ter os resultados corretos. É possível viver em santidade progressiva, senão a Bíblia não diria para aperfeiçoá-lo. Agora, é possível viver isso só no esforço seu? Não. Mas há uma graça da qual você pode depender. E se a gente não entender essas coisas e permanecermos num lugar de tolerância às pequenas impurezas, a gente vai comprometer muito daquilo que Deus tem. Aquele sonho, para concluir, a pessoa que me orientava a entender essas coisas na palavra de Deus, ela me dizia o seguinte, conte no final da mensagem a história do seu primo. E quando ele especificou o que era algo que eu já quase não lembrava, que estava quase enterrado na minha memória. Eu me lembrei exatamente do episódio e dos seus detalhes. Eu tinha na época 12 ou 13 anos de idade e esse meu primo era um ano mais novo, então se eu tinha 13, ele tinha 12, se eu tinha 12, ele tinha 11. Nossa brincadeira predileta nessa época era brincar nas casas em construção. Especialmente quando já tinham batido a laje, dava para pular de cima da laje no monte de areia, era a nossa maior aventura e diversão.
eu cresci num bairro que eu vi grande parte das casas do bairro serem construídas. Então, aquilo assim, toda hora a gente estava trocando de playground, né, de lugar de brincadeira. Esse meu primo morava em outra cidade, veio com a mãe dele me visitar, chegaram à noite, dormimos, e no dia seguinte, quando amanheceu, eu já estava de férias escolares e ainda tinha a presença do meu primo. A gente doido para brincar, mas acordou, quando acordamos estava chovendo. A chuva se estendeu toda a manhã, a gente não podia sair de casa. Ela passou a hora do almoço, começo da tarde, a única parte da casa coberta que daria para a gente brincar era a garagem. Eu sou de uma época que o papai ia trabalhar de ônibus e deixava o carro na garagem. Eu nunca entendi isso. Eu não sei se era preço da gasolina na época, né? Mas eu lembro até que se falava dos domingueiros, que era o cara que dirigia só de domingo. E a gente não tinha onde brincar. Aquilo estava um tédio, né? Quando finalmente, lá para umas 4 da tarde, deu uma estiada, eu lembro que eu falei para meu primo, bora, vamos sair. Ele disse, já volto. Ele foi no quarto e ele volta com um tênis novo, zerado no pé. A gente chamava isso de estrear, quando era a primeira vez. E o tênis que ele volta aqui, eu vou saber mais ou menos a idade que você tem. Se você rir ou me olhar com a cara de o que ele está falando. Ele vem usando um Bamba. O Bamba era a imitação barata do All Star. Mas barata em relação ao preço do All Star. Porque para a maioria de nós o Bamba era fora do alcance. Quando meu primo aparece com aquele Bamba, uma coisinha clara, creminha, eu lembro que eu fiquei impressionado. Uau, ainda mais de ver que era novinho. O Bamba tinha um cadastro gigante, que a gente não sabia o que fazer com ele. Então ele amarrava na perna, tipo uma sandália romana. Era uma coisa ridícula, lembrando hoje. Na época a gente achava o máximo. E quando meu primo sai com o Bamba, eu estou ainda impressionado. Minha tia viu. E diz, onde você pensa que você vai com esse tênis novo? Estrear, mãe. É de jeito nenhum, isso é para sair. Essa é outra expressão que só quem viveu sabe. Falei, mas eu vou sair, não é esse sair. O sair era assim, quando nós fomos num lugar mais importante, decente, que mereça a roupa melhor, você põe o tênis novo. Senão você bota o velho. E ele, mãe, mas eu nem estreiei ainda. Ela falou, mas não é hoje que vai estrear. Mãe, você gosta de estar esperando, vai ser. Ela, meu filho, choveu o dia inteiro. Eu sei onde é que vocês vão se enfiar para brincar. E sou eu quem lava esse tênis encardido depois. Você não vai sair. E aí começa a discussão. Eu não sei quem dos dois era mais teimoso, mas meu primo não queria sair sem o tênis. E minha tia dizendo, não vai, ele insistindo. E eu lembro que aquilo me incomodou. Eu falei, cara, vamos embora, vai chover de novo, você está discutindo ainda. Deixa isso. Não, eu vou, e minha tia não vai. Eu falei, mãe, se eu voltar com uma sujeirinha, só pode me dar a maior surra da minha vida. Minha tia disse, pois agora vai, só para eu te bater na volta. E aí nós saímos. Quando nós saímos, ele estava todo cheio de cuidado. Ele andava no meio da rua, não tinha tanto carro naquela época como hoje, né? Porque as poças d'água ficavam com a inclinação da sarjeta. Então ele cuidando, olhando para trás, não vem carro, mas a gente andando no meio da rua. Andamos pelo nosso bairro, saímos do nosso bairro, entramos no segundo bairro, atravessamos ele, viramos, entramos num terceiro bairro. Nesse terceiro bairro, a gente viu uma casa em construção, mas já estavam colocando a armação do telhado. Ele disse, pô, já estão quase colocando telhado, você não me trouxe aqui? Eu falei, nem eu sabia, eu quase não venho nesse bairro. Aí eu lembro que ele falou para mim, vamos entrar dar uma olhada? Eu falei, de que jeito? Ele falou, entrar pela frente. Eu falei, por onde você vai entrar sem sujar seu tênis? Imagina um terreno que tinha mais ou menos uns 10 metros de largura. Tenta imaginar que a caixa onde eu estou, como um muro de um lado, da casa já pronta, o muro da outra pronta e essa que está em construção. Do lado de cá, encostado nesse muro, tinha uma pilha de tijolo. Daquele tijolo maciço, não era de bloco, não. Depois do dia inteiro chovendo, aquilo escorria aquela água vermelha. Do lado tem um monte de areia. Desse lado de cá, tem um monte de brita, aquela pedra moída para construção, e um monte de terra. Eu às vezes fico em dúvida. Se aqui é terra, lá era areia, se a terra estivesse lá, a areia estava aqui. Entre esses dois montes de cada lado, o que sobrou no meio era uma poça d'água gigante, que emendava. Eu dizia, se você entrar pelo tijolo, você suja, pela areia, você suja, pela água, você suja, pela terra, você suja, pela brita, você suja o tênis. Vamos embora. Eu falei, não consigo, está chamando meu nome. Eu preciso entrar. Todo aquele cuidado do início tinha acabado de sumir. Eu falei, cara, amanhã a gente volta, já vai escurecer, nem dá para fazer nada aí, vamos embora. Não, eu tenho que entrar, está chamando meu nome e outro. Você já devia saber que eu sou invencível. Eu falei, pronto. Começou. Ele falou, eu vou entrar pela pontinha. Eu falei, que pontinha? A pontinha ou a pontezinha era uma madeira de construção que estava por cima, atravessada da poça d'água. Eu falei para ele, criatura, quando você estiver no meio da ponte, ela vai afundar com o seu peso, você vai sujar o tênis. Não vou, já calculei. Eu tinha 11 ou 12 anos, magrinho, realmente era leve. Mas eu falei, vamos embora. Não, eu vou entrar. E lá vai ele. Ele começa a pisar naquela tábua com muito cuidado.
Ela vai rangendo aos poucos, abaixando com o peso dele, mas nem chega a encostar na água, chega perto. E ele simplesmente, com muito cuidado, passa e entra. Eu não falei, falei, ok, então vê o que você quer ver e vamos embora. Ele falou, não, você pode entrar. Eu falei, eu não vou. Mas você não vai apanhar se você sujar. Eu falei, irmão, não vou ser cúmplice da sua burrice. Ele falou, o problema é que você não está acreditando que eu sou invencível. Ele disse, vou voltar andando normal. Eu falei, não, você já está aí, faz o que... Não, vou voltar normal. E ele pega e entra. E dessa vez, sem o cuidado de antes, de vir um passinho de cada vez, ele só passa andando. Aquele negócio começa a balançar, chacoalhar. A parte de baixo começa a bater na água, levezinho, mexe na água, mas não o suficiente para encobri-la. E ele volta. E está com o tênis ainda inteiro. Eu já estou impressionado com como ele arriscou. Ele falou, vamos entrar comigo. Eu falei, cara, você já saiu e ainda quer entrar? Vamos lá, eu só vim te mostrar que sou invencível. Eu falei, cara, para com isso. Não, e para te provar, agora eu vou passar correndo. Ainda pega a distância e ele entra correndo. E dessa que ele entra correndo, bate o pé na tábua, a tábua bate na água, irmão, espirrou aquela água suja para todo lado. Não me pergunte como. Ele chega do outro lado sem uma sujeira no tênis. Eu já estava começando a acreditar que ele era invencível. Vamos entrar. Eu falei, cara, eu não vou. Ele falou, cara, você já viu que eu sou invencível? Eu falei, irmão, eu não vou. Ele disse, vou voltar pulando. Eu falei, não. E aí vem o que na época, com o perdão da palavra, eu chamei, classifiquei de a anta do meu primo, pulando na tábua. Quando ele deu o terceiro pulo, que era bem no meio, aquela madeira envergou de um jeito que sumiu os 2 bambas para dentro da água suja. E quando volta, eu ainda lembro da cena, os bambas saindo, esses 2 respiros do lado de dentro aqui, jorrando água vermelha. Ele olha para mim assim, com a cara de surpreso. Eu lembro que ele disse, sujou. Com quem diz, não, quase impossível ter acontecido. Ele olha para mim e diz, já que sujou mesmo, ele pega e pula na poça d'água. Não sei se ele queria espirrar água em mim. Gente, quando ele pula na poça d'água, meu primo desapareceu. Foi um dos maiores sustos que eu já levei na minha vida. Como que alguém some numa poça d'água? Meu primo sumiu. De todos os primos de uma família grande, ninguém conseguia ficar tanto tempo debaixo d'água segurando a respiração como ele. Mas quando ele volta, ele está no limite. E eu lembro que ele disse, é fundo aqui! Tinha um poço, gente, de 1 metro por 1 metro, 1 metro quadrado. A tábua estava ali por causa do poço. Com o dia inteiro chovendo, aquilo transbordou. Né? Com esse negócio dele corre e pula, a tábua deu uma andadinha e foi o suficiente para ele achar, sem saber, porque está tudo escuro, o fosso. O problema dele ter demorado é porque estava cheio de galho de árvore, arame. Ele se enroscou no arame que estava enroscado no galho e ele não tinha espaço para conseguir se libertar. Ele abria o olho e não enxergava nada, que estava sujo. E ele gastou todo aquele tempo tentando desprender a perna para conseguir subir de volta. E por muito pouco ele não morreu afogado. Naquele dia no sonho, esse visitante, não sei se é uma pessoa virtual, se era um anjo de Deus, me diz, conte o que aconteceu com o seu primo. Porque diz, muita gente dentro da igreja está vivendo a vida cristã parecida com o seu primo. Primeiro ele se arrisca com algum tipo de limite, mas de uma maneira muito moderada. Mas quando passa e não aconteceu nada, ele tem confiança para acreditar que agora ele pode brincar um pouco mais. E ao invés de andar com cuidado, agora ele vem andando normal. E quando se safa, ele acredita que pode correr. E quando se safa, ele acredita que pode pular. E muita gente tem confundido longanimidade com impunidade. São 2 coisas completamente distintas. Deus não deixa o pecado impune. A palavra de Deus diz, não sabeis que o vosso pecado há de vos achar. Não tem como escapar disso. Mas, em Apocalipse, ele diz para uma mulher que ele chama de Jezabel, dê-lhe tempo para que ela se arrependesse. Então, a longanimidade é a paciência, a misericórdia de Deus. Se arrepende, volta atrás, muda. Agora, alguns confundem a longanimidade com impunidade. E é na cabeça dele, dá nada não. Aquela pessoa me disse, muitos casamentos que você precisou restaurar dentro da igreja, que sucumbiram à tragédia do adultério. Eles não começaram com adultério, começaram com pequenos flertes, com pequenos jogos emocionais, com a exposição progressiva às impurezas, até que chegasse ao ponto onde chegou. E sabe, querido, nós precisamos ter cuidado. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui jogar pedra em você. Eu vim trazer uma mensagem do Deus que te ama tanto, que diz, eu não quero perder intimidade com você por nada. E nós precisamos entender a santidade
como de fato esse nosso maior patrimônio, nos conectando com esse lugar de intimidade. Mas nós precisamos ter a mentalidade de vigilância e cuidado. Eu não acredito que alguém acorda de manhã pensando: o que é que eu vou fazer para estragar tudo na vida espiritual? A mosca não cai no óleo porque a gente ficou convidando. É só porque a gente esqueceu de proteger. E a gente não pode perder essa percepção. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Oi? Sempre me perguntam do primo. O que aconteceu com o primo? O susto foi tão chocante que eu tive com ele que eu mal lembro a proporção da surra. Mas a gente está tão aliviado dele não ter morrido afogado que acabou que ficou mais a lembrança do alívio. A pessoa no sonho me disse o que aconteceu entre você e o seu primo naquela ocasião. Pode-se dizer que foi algo que se tornou algo profético. Eu falei: como assim? E diz: a atitude de cada um de vocês naquele dia definiu o curso da vida de cada um de vocês. Aquela pessoa me dizia: você podia ter acompanhado ele, você não tinha proibição de sujar o seu tênis, mas seu senso de coerência te disse: isso é um limite a ser respeitado, não é um limite a ser brincado. Ele me dizia: o lugar que você está em Deus hoje foi fortalecido por esse tipo de decisão. Ele me disse algo no sonho. Satanás reivindicou a vida do seu primo naquele dia. Era para ele ter morrido afogado. E Deus usou de misericórdia com ele, como fez muitas outras vezes. Mas, gente, meu primo não sabia a hora de parar. Ele me ensinou lá em São Paulo, no metrô, na estação da Sé, o que ele apelidou de adrenalina de pobre. Ele dizia para mim: cara, adrenalina é o nome chique que os ricos dão para passar medo. Os caras gastam dinheiro para pular de paraquedas, bungee jump, é o quê? É medo, é isso que é adrenalina. Ele falou: pobre passa medo de graça. Então, para quem conhece o metrô lá em São Paulo, a estação da Sé, onde cruza as duas linhas principais, normalmente onde acontece o que eles chamam da baldeação, a troca de trem. Mas alguns desses metrôs, eles passam direto, eles não param. Meu primo passava a linha amarela de segurança, alinhava a ponta do pé com o fosso do metrô, alinhava o nariz com a ponta do pé, e quando passava aquele metrô que não parava, ele ficava 2 dedos daquele comboio de ferro passando. Um funcionário do metrô uma vez me falou: pastor, a média, 60 km por hora. Alguns chegam a passar 70. Raras situações, mas registros de até 80 por hora. Se alguém esbarra sem querer, irmão, o cara está morto. Aí ele ficava aquele tempo todo, não podia mexer, não podia mexer, não podia mexer. Quando aquilo passava, ele voltava e dizia: adrenalina de pobre. Ele nunca soube a hora de parar, nunca respeitou limites. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu tive um acidente de carro e eu só estou vivo por um milagre. Deus guardou minha vida. E uma coisa é o crente falar isso empolgado, a outra é quando médicos não crentes dizem: é um milagre. E foi o meu caso. Mas eu fiquei 2 dias em observação na UTI antes de ser liberado. E nesses 2 dias na UTI eu estava praticamente incomunicável. E quando eu saí da UTI, eu recebo a notícia de que nos 2 dias que eu estava lá, tendo minha vida guardada por Deus, meu primo já tinha falecido e sido sepultado aos 19 anos de idade. Um traficante colocou uma arma na cabeça dele, fez ele engolir 3 papelotes de cocaína. Ele corre para o hospital, tentando se antecipar, fazer uma lavagem. Não deu tempo de chegar. Romperam antes, ele teve uma overdose. Tempo ele teve, eu espero que ele tenha tido lucidez para se consertar com Deus, porque estava vivendo distante do Senhor. E ele me disse: a decisão de como viver de cada um de vocês determinou onde vocês iriam. E diz: a longanimidade de Deus guardou seu primo muitas vezes, mas ele nunca soube a hora de parar. Nós precisamos entender, querido, que quando Deus pede santidade, Ele não está nos tolhendo, Ele está nos protegendo. Amém. Amém. Ele não está tentando cortar o nosso barato, Ele está tentando nos dar o verdadeiro e maior prazer. Então, nós precisamos entender e corresponder com Deus. Eu gostaria que a gente terminasse orando, colocando nossa vida diante do Senhor, reafirmando o nosso compromisso com Ele, dizendo não. Talvez você esteja aqui e precise se arrepender porque você tem deixado desprotegido o óleo da unção e a santidade de Deus na sua vida. Talvez você se tornou tolerante. São pequenas coisas que às vezes nós baixamos a guarda, mas que nós podemos tomar uma postura que eu espero sirva não só para essa semana.
Embora essa primeira mensagem do ano é para tentar te dar um trilho, eu também espero que isso não seja só para o ano. Que você entenda a santidade como estilo de vida, como a marca de um cristão, como parte de tudo aquilo que Deus de fato quis fazer por meio de Jesus. Eu gostaria que você colocasse sua vida diante de Deus, que você pudesse consagrar ao Senhor, que você pudesse renovar seu compromisso e que acima de tudo você pudesse pedir graça, se achegar ao trono da graça e dizer: Senhor, eu não quero ser tolerante, eu não quero ser complacente com o pecado, eu não quero ceder à tentação, eu não quero viver a falta de vigilância, eu aceito a sua advertência amorosa. E eu me comprometo contigo. Fala com Deus agora, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Eu pedi para você ficar em pé, mas eu quero que você tenha liberdade. Se você quiser orar em pé, sentado, de joelho, no seu lugar, ou até mesmo se sentir que precisa vir à frente, eu quero que você fique à vontade. Enquanto isso, eu oro por você. Mas eu peço que você faça a sua oração, em vez de só ouvir a minha. Espírito Santo, se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso, só uma palestra. E nós te pedimos mais, muito mais do que isso. Estenda a tua mão, manifesta a tua graça e o teu favor nessa hora. Que o teu Espírito de fato nos envolva e nos leve não só ao entendimento espiritual, mas àquela aplicação personalizada da tua palavra que só o Senhor pode fazer e produzir. Nós oramos em nome de Jesus, colocamos nossas vidas diante do Senhor, queremos nos consagrar, nos santificar, aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Nós oramos no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Amém.